primeira experiência aqui no Derramar, é o primeiro encontro que eu venho participar e eu não tenho nem o que falar. Eu fiquei simplesmente tomado pela glória de Deus aqui. É uma presença que tomou conta do lugar e eu estava com alguns problemas, né? E eu recebi palavras, recebi uma unção e eu não tenho nem o que dizer sobre o derramar das águas. É sensacional. Eu falo que se você tiver a oportunidade de participar, vem correndo, porque é uma experiência com Deus surreal. Então vale muito a pena. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Você pode ficar de pé mais um pouquinho, nós vamos ter um tempo de oração, de conectar o nosso coração com a palavra. Eu sei que a gente já está fazendo isso nesse momento onde nós podemos louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Mas sabe, queridos, tudo isso que nós fizemos aqui, todo esse movimento, eu sei que talvez você veio de um outro lugar, né? Aqui nós estamos reunindo lugares diferentes também. E isso também tem uma representatividade diante do Senhor. Nós carregamos o lugar que o Senhor nos deu, né? E então também representamos esse lugar diante do Senhor. E eu quero te convidar a se conectar nesse momento. Eu sei que a gente avançou um pouquinho no horário, né? Esperando cada um chegar, já que vieram de longe. Então eu vou dar uma introdução, vou levar alguns minutos e depois meu marido vai trazer mais uma palavra. Mas eu quero que você se conecte, porque nós estamos passando por um momento de muitos movimentos, amém? Nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós precisamos entender a missão que nós temos de realmente trazer, né, o céu aberto para o lugar onde nós estamos. E sabe, queridos, nós temos uma grande responsabilidade diante de tudo isso, porque se existe um poder que pode mudar situações, é o poder do Espírito Santo de Deus, e Ele nos comissionou para isso. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos e nesse momento realmente colocar a sua boca em movimento, amém? Porque o Senhor lhe deu uma voz, e a sua voz pela palavra é a espada que você carrega. A Bíblia escrita, ela é um testamento, onde ela ganha vida quando você fala ela. Então eu quero te convidar a chamar a existência a mudança que você tem desejado, a chamar a existência o movimento do Espírito para esse lugar. Sabe, o mundo pode estar passando por uma crise, mas onde o Espírito de Deus está, não existe crise que possa perdurar, queridos. O ambiente é afetado, as estações são mudadas por causa do Espírito e do poder dele operando através de nós. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Consideramos a presença do Teu Espírito em nossas vidas. E nesse ajuntamento, oh aleluia, o poder é multiplicado nesse lugar. Porque aqui existem filhos que carregam o Teu Espírito, que estão conscientes do Teu poder em manifestação através das nossas vidas. Nós te damos graças, Pai, porque podemos nos reunir no Teu nome, porque carregamos um nome que está acima de todo nome. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor está operando, ainda que nós tenhamos sido confrontados com situações desafiadoras. O Senhor não saiu do seu trono, o Senhor permanece o mesmo, e nós chamamos a existência esse movimento de poder e ousadia. Usa nossas bocas, usa as nossas palavras, Pai, para mudar situações, para influenciar ambientes, para transformar realidades. Nós chamamos a essa cidade Farroupilha. Você é bendita, você é tocada pelo Espírito de Deus. Existem filhos aqui que estão orando pela tua realidade. Farroupilha, você é tocada pelo Espírito, você é tocada pela palavra da fé, você é tocada por uma palavra viva. O derramar das águas do Espírito estão sobre você nesse tempo. Nós declaramos um marco pelo poder do Espírito. Pai, não somos nós que fazemos isso, é o Teu Espírito através de nós. Aleluia. Obrigada, Pai, por uma manhã aquecendo os nossos espíritos para tudo aquilo que o Senhor tem para derramar nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Glória a Deus.
Sabe, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse tema, né? Dentro desse tema, sobre algo que eu considero muito especial mesmo. Uma revelação que realmente marca a minha vida, porque, sabe, eu gosto muito de cultos pela manhã, né? Porque é um ambiente onde a gente consegue estar com a nossa mente já não está cheia de informações do dia todo, então a gente consegue se conectar mais rápido, a nossa mente está mais aberta para isso. Mas eu quero já convidar você para abrir no livro de Ezequiel, no capítulo 36. E nós vamos falar a respeito desses céus que estão abertos e que vieram morar dentro de nós. Sabe, um dia era promessa. Um dia nós tínhamos o que era uma palavra. E sabe, nós costumamos dizer, quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo. Mas sabe, essa palavra, ela deseja se materializar, ela deseja se concretizar, para que nós possamos tocar num ambiente visível naturalmente. E o que nós vamos falar nessa manhã, queridos, nessa pequena introdução que eu vou trazer para vocês, é sobre algo que era uma palavra, que foi liberada por Deus, e que nós conhecemos pela palavra, pelo nome que se diz promessa. Quantos aqui já receberam promessas do Senhor? Todos nós, porque a palavra, ela tem promessa para todos nós. Amém? Alguns receberam algumas promessas específicas, né? Porém, nós temos promessas que são para todos nós e que estão na palavra. E quando mais nós buscarmos a palavra, mais nós vamos poder chamar a existência e ver essas promessas se cumprir. Mas sabe, essa promessa que Deus liberou através desse homem, aqui em Ezequiel, no capítulo 36, ela já aconteceu. E nós podemos contemplar na nossa vida hoje o que é essa palavra que Deus liberou há quantos mil anos atrás, e que hoje nós podemos pegar ela e experimentar daquilo que antes era somente uma palavra. Fale assim comigo: palavra, promessa. Sabe, eu fico pensando, quando eu falo para o meu filho, eu falo para ele assim: filho, a mãe, por exemplo, ele me pediu um brinquedo e no momento eu não tinha como dar para ele aquele brinquedo. Ele não tinha maturidade para brincar com aquilo. Um filho de 2 anos não pode pegar um quebra-cabeça de 100 peças, não é assim? Mas eles vão com tudo, porque na imaturidade deles, eles não conseguem assimilar que eles não têm capacidade para montar aquele quebra-cabeças, e vai ser frustrante para ele receber aquele presente. Mas quando meu filho olha para mim, ele diz assim: mãe, eu quero esse quebra-cabeça, me dá, ele é tão lindo. Eu vou falar para ele assim: filho, hoje a mãe não pode te dar, porque você não tem idade para usar esse brinquedo. Mas vai chegar um dia que a maturidade vai chegar e você vai poder usar esse brinquedo, e a mãe promete que a mãe vai dar ele a você. Sabe, quando chega aquela fase que ele então pode usar aquele brinquedo, eu, como uma mãe natural, eu jamais vou querer frustrar o coração do meu filho e não cumprir a promessa que eu dei a ele. Porque uma promessa, como se diz os antigos, é uma dívida. É a nossa palavra em jogo. Quando Deus, ele libera promessas, queridos, jamais ele tem uma intenção oculta de não realizá-las. Amém? Você pode louvar ele por isso? Porque nós, sendo pessoas naturais, com uma boa intenção natural que a gente jamais quer frustrar ou não cumprir uma promessa aos nossos filhos. Quem dirá Deus quando promete, quando Ele lança uma palavra sobre nós, queridos? Ele é aquele que está ali. Eu fico imaginando a mãe, né, desejando aquele dia que ela vai dizer assim: agora eu posso dar para você, filho, eu cumpri a promessa que eu fiz a você. E Deus está desejando um tempo de maturidade para cumprir as suas promessas em nossa vida. Mas essa promessa, o tempo já chegou. E nós vamos ler ela juntos. Vai dar tudo certo com o Fio e eu, tá, gente? Vocês têm paciência de demorar um pouquinho assim? Mas vai dar tudo certo. No verso 26 fala assim, eu estou lendo na versão NVI: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês.
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqui o Senhor estava declarando uma promessa para um tempo, onde o nosso coração, que está aqui sendo está na semelhança de algo que seria de pedra, algo que seria duro, insensível. Ele tiraria essa realidade de nós e nos daria um novo espírito. E aqui nós temos duas menções de espírito. Por quê? Porque Ele nos faria um novo espírito, uma nova criação. Ele, como Ele é, lá em João 4:24 fala que Deus, Ele é espírito. E para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, nós precisaríamos ser um espírito como Ele é. Amém? Então o que Ele prometeu? Vai chegar um dia. Hoje a gente não pode ter comunhão ainda, porque o homem tinha um coração endurecido, o homem tinha morrido pelo pecado. Mas Ele prometeu, vai chegar um dia em que esse coração que nos separa, que nos dá naturezas diferentes, vai ser tirado de vocês. E eu darei um novo coração para vocês. Esse coração não é duro, esse coração não é insensível. Esse coração pode ouvir, pode sentir, pode perceber coisas que são comunicadas por mim. E nesse novo espírito, que seria a sua imagem e semelhança, da sua própria natureza, Ele poderia colocar o seu próprio espírito habitando ali. Sabe, queridos, um Deus, como fala lá em Filipenses 2, a partir do verso 4, o Senhor, Ele nos fala, tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, que não julgou não tomou por usurpação ser igual a Deus, ou não considerou ser igual a Deus, mas antes Ele negou a si mesmo e Ele veio em forma de homem. Ele assumiu o nosso lugar. O céu veio tomar o nosso lugar. O céu veio morar dentro de nós, queridos. Ele veio e Ele assumiu o nosso lugar para que nós assumíssemos o lugar dEle. Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso acesso. Aqui era uma promessa, mas o próprio Jesus nos trouxe a consciência de que esse dia chegou. Esse dia chegou até nós. Você pode ir comigo para o Evangelho de João? Oh, glória! Eu fico pensando nesse momento onde Jesus, Ele trouxe essa realidade para os discípulos. E eu fico pensando sobre Jesus explicando a sua partida, que essa hora estava chegando. E o que Ele poderia falar que seria melhor do que ter o próprio Jesus ali juntinho? Você já parou para pensar nisso? Os discípulos andando com Jesus aqueles anos, experimentando ver milagres, provisão, tudo aquilo que Jesus fez e tudo que Ele é, tão pertinho deles. Mas chegou um momento onde Jesus, Ele estava falando sobre algo superior. Uma aliança que seria superior, que seria estabelecida após a sua morte e ressurreição e assunção aos céus. Mas eu fico pensando para vocês, aqueles homens que estavam com Jesus, o que poderia ser melhor do que ter Jesus em carne e osso? Mas Jesus, Ele deu uma boa notícia. Jesus, Ele falou sobre algo que seria superior a isso. Em ter Ele em alguns momentos presente, em outros não. Em ter Ele em algum momento fisicamente, mas em outro Ele estar longe e não tê-lo mais. Jesus trouxe uma realidade, queridos, que é superior a qualquer outra. Que é ter o céu dentro de nós 24 horas por dia. Quando nós chegamos a esse lugar, queridos, você sabia que antes do primeiro acorde, primeira nota tocar, o Espírito já estava aqui? Sabe por quê? Porque você estava aqui. Você sabia que quando você despertou, talvez bem cedinho, porque veio de longe, o Espírito já estava movendo as águas?
porque Ele já estava dentro de você, fazendo você acordar, fazendo você ter uma consciência de que você deveria estar aqui, de que Ele deseja mover coisas através da sua vida? Aleluia! Eu amo o Espírito. Eu reconheço que na minha vida Ele é o meu tudo. Eu reconheço que seria de mim sem a direção, sem a nota, sem as sensações que Ele me dá a todo momento, em cada detalhe. Na criação de um filho, num trabalho, numa palavra que eu preciso entregar, num aconselhamento que às vezes, queridos, preparar uma palavra e ministrar é desafiador, mas ainda não é tão desafiador quando você se sentar na frente de uma pessoa para aconselhar e você não faz ideia do que aquela pessoa vai te trazer. E você depende totalmente do Espírito para dar uma palavra que nem é sua, é de Deus para aquela pessoa. O que seria do Espírito sem mim? Eu não tenho conta de quantas pessoas eu já aconselhei. E queridos, todas as situações são diferentes. E para cada uma delas, o Espírito tem uma palavra específica. Ele é lindo, queridos. Ele é lindo. Ele tem resposta para aquelas pessoas. Ele tem resposta para o seu coração. Ele tem resposta para você, mãe, que precisa dele. Ele tem resposta para você, pai, para você, cônjuge. Não desista. Você tem o Espírito. Quando nós pensamos, queridos, em desistir de algo, é porque nós não consideramos a unção, a graça, o poder do Espírito nos ajudando em todas as coisas. Aleluia. Você está aí no Evangelho de João? Eu falei para abrir? Não? João 14. Podem abrir comigo. João 14. Jesus, ele foi aquele que veio como homem, o primeiro onde o Espírito Santo habitava. Amém, queridos? Na antiga aliança, homens escolhidos por Deus eram ungidos e eles recebiam o Espírito Santo sobre eles para um determinado fim, momentaneamente. Era como se o Espírito Santo viesse, fizesse aquela obra e depois ele não ficava com ele o tempo inteiro. Mas Jesus foi o primeiro homem. Eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou simplificar para a gente chegar onde a gente quer. Jesus foi o primeiro homem de carne e osso que teve o Espírito Santo habitando dentro dele em todo o tempo. Ele foi o ungido, o primeiro, quem abriu o caminho para que o Espírito Santo pudesse vir habitar em nós. Então Jesus, ele foi aquele que andou nessa terra e ele manifestou tudo que ele manifestou por essa unção, pelo Espírito Santo dentro dele em todo o tempo. Você pode dizer amém? Só que chegou um momento que ele estava liberando aquela promessa que a gente leu, que estava chegando o momento disso acontecer. E aqui no verso 16 fala assim: eu pedirei ao Pai, perdão, gente. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 14, 16. Aqui ele estava falando sobre o tempo em que ele iria morrer, ressuscitar e voltar ao Pai. E ele diz: e eu pedirei ao Pai. Depois de ter cumprido tudo que ele cumpriu, porque somente assim poderia acontecer, ele pediria ao Pai. Ele estava falando para os discípulos: não fiquem tristes, eu vou contextualizar. Não se desesperem, está chegando o momento da minha morte. Mas eu vou pedir uma coisinha para o Pai, porque eu já tenho a promessa. E toda promessa é condicionada à obediência. Jesus cumpriu para a promessa se cumprir. Jesus obedeceu para a promessa ser liberada. Então, quando ele obedeceu, ele poderia pedir ao Pai: ei, Pai, eu cumpri, chegou o momento. Você pode enviar o outro, aquele da mesma espécie que eu, o conselheiro, o ajudador, o amigo fiel. Então ele disse: vai chegar um momento em que eu vou pedir ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês. Não mais condicionado a um corpo físico como Jesus estava nessa terra, mas Ele estará com vocês para sempre. Hoje, amanhã,
daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Ele está conosco sempre. Você tem ideia que você pode dormir com a consciência de que está tudo bem, Ele está aqui, quando eu acordar, Ele está comigo. Eu movimento os céus onde eu estou, porque o céu veio morar dentro de mim. Ele estaria conosco para sempre, sempre. Um conselheiro, um amigo fiel está conosco em todo o tempo. Obrigada, Espírito Santo, nós cremos na Tua presença. Seja bem-vindo nessa manhã, você é precioso para nós. Você é um bem mais valioso que nós temos na nossa vida. Tudo vale a pena onde você está, todo ambiente é afetado quando você é considerado. Querido, se você considerar o Espírito agora mesmo, você pode receber cura, renovação, transformação, nesse exato momento. Aleluia. Ei, Deus é bom. Verso 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode conhecer, queridos, porque a natureza é diferente. O mundo não pode ter o que nós temos, mas você o conhece. Você o conhece. Você o conhece. Você sabe quem habita em você. Talvez alguns cristãos, por não conhecerem a palavra, podem chamar de sexto sentido, sensação, sentir algo. Tô com uma impressão, tô com uma intuição. A minha consciência está me acusando para não fazer isso. Queridos, talvez por uma falta de conhecimento nós possamos até usar termos diferentes, mas é o Espírito, você o conhece, você sabe. Ele é o freio que não te deixa pecar, Ele é o sinal verde daquilo que você deve fazer. Ele é a estratégia que rompe, basta você estar conectado a Ele. Aleluia. E no 18 ele fala, mas, ainda no 17, mas vocês o conhecem, porque Ele vive em vocês e estará em vocês. Quando Jesus fala que Ele faria de nós uma fonte, Ele ensina aquela mulher na beira daquele poço, usando a água. Vai chegar um dia onde vocês não terão mais sede, porque a própria fonte veio morar dentro de vocês. Sabe, queridos, quando você tem desejo de Deus, você precisa ouvi-lo, você precisa estar fortalecido. É somente você se conectar à fonte. Porque Jesus disse, ninguém mais precisa ter sede. Porque vai chegar um dia, e esse dia já chegou, em que a própria fonte da água vai morar dentro de cada um. E eu não sei se você já viu uma bica. Na minha época era bica. A gente levava a garrafinha para encher, fazia fila. Água mais pura, água mais purificada. E aquela bica não para de jorrar um minuto. O que você tem dentro de você não para de movimentar um minuto, não para de jorrar um minuto. Ela tem água suficiente para saciar você, tem água suficiente para derramar sobre as pessoas, e ela não cessa. Sabe, Jesus estava aqui falando, eu vim resolver o problema. Eu cumpri, eu obedeci. E está chegando o dia em que todo problema de sede, de falta, ou talvez de impedimento entre nós e Deus, será resolvido. Porque a própria fonte, a própria presença, o próprio céu vai vir para dentro de vocês. E vocês o terão para sempre. Amém. Você pode ficar de pé. Verso 18 fala assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele nos deu um conselheiro, Ele nos deu o céu habitando dentro de nós. Ele quebrou as barreiras, Ele nos reconectou com Ele novamente.
e Ele nos deu uma paternidade em Deus. Aí sabe, queridos, tudo isso é para essa dispensação, mas está chegando um tempo onde Ele voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Espírito. Obrigada porque você se movimenta em nós. Doce Espírito, você é bem-vindo aqui, se movendo, ministrando os nossos corações. Obrigada, Pai, nós te consideramos, Senhor, Conselheiro fiel, Espírito Santo da verdade. Você habita em nós, você nos consola, você nos ensina. Você tem instruções divinas para nós nessa manhã. Ora, labrachara, labracanderererere. Querido, deixa essa brisa suave de consolação, de afirmação. Fique com os seus olhos fechados. Eu quero ministrar sobre você uma brisa suave do Espírito. Era você que precisava estar aqui nessa manhã. Eu precisava estar aqui nessa manhã. Pois existe uma brisa tão gostosa nos banhando. O Espírito de toda consolação. Obrigada, Pai. O Espírito de todo conselho. Oh, se você ora em línguas, oh, obrigada, Pai. O Senhor é bom. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, movimentando em nós e através de nós tudo que Você tem para as nossas vidas. Você é bom. Você é bom.